participantes, sejam muito bem-vindos ao 8º curso CETRATA, visão multiprofissional na abordagem aos transtornos alimentares e obesidade. Neste momento, abriremos a temática Inteligência Emocional Infantil e Juvenil, um desafio na construção subjetiva, que será ministrada por Samara Ribeiro de Araújo Ferreira, formada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará, graduanda em Psicologia pelo Centro Universitário Estácio Fique, especialista em Neuropsicologia pelo Centro Universitário Unicristos, pós-graduação em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela UES, especialista em Transtorno do Espectro Autista e Transtorno do Neurodesenvolvimento pela Faculdade do Maciço de Baturité. Atualmente trabalha como professora, tutora da UFC UAB em Russas, no curso de Pedagogia. Boa palestra a todos! Sejam bem-vindos ao 8º curso da CETRATA, que traz como temática visão multiprofissional na abordagem aos transtornos alimentares e obesidade. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, participando desse evento tão importante. Me chamo Samara Ribeiro, sou pedagoga, psicopedagoga, neuropsicóloga, graduando em psicologia, especialista em autismo e transtornos do neurodesenvolvimento, atuante na área já há mais de 10 anos e também sou professora universitária. Fui convidada a participar desse evento maravilhoso sobre a temática de inteligência emocional infantil e juvenil, um desafio na construção da subjetividade. Uma temática muito importante e muito relevante nos dias de hoje. Vamos ver o que a gente vai ver hoje nessa aula. Primeiro tópico, a gente vai falar sobre a definição de inteligência emocional, características essenciais da inteligência, os 5 pilares da inteligência emocional infanto-juvenil e como trabalhar essa inteligência em crianças e adolescentes. Não tem como falar de inteligência emocional e não falar, de Daniel Goleman, que é intitulado como o pai da inteligência emocional. Em 95, ele lançou esse livro maravilhoso, que é o best-seller dele, dessa temática, tanto mundialmente, como dentro e fora do Brasil. Ele é psicólogo, colunista no New York Times, e esse livro é maravilhoso. Ele tem uma temática tanto científica, como também uma temática do nosso dia a dia. É uma leitura fácil, de fácil entendimento, e a nossa aula de hoje vai ser basicamente baseada nesse livro. Recomendo essa leitura, uma leitura muito boa, muito prazerosa também. E aí vamos ver o que é inteligência emocional, É a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. É basicamente os nossos sentimentos, Mas só que esses sentimentos, eles têm alguns pontos que devem ser destacados, que devem ser trabalhados. Inteligência emocional. Vamos para a inteligência emocional. Nós temos alguns pontos a se destacar. Primeiro, autoconsciência. O que seria essa autoconsciência? É literalmente ter consciência das emoções que de fato você sente, É o processo de automonitoramento que leva à consciência. Então, quando eu compreendo as minhas emoções, quando eu entendo o que eu estou sentindo, eu consigo me automonitorar, eu consigo me trabalhar. Daí a importância da gente se conhecer emocionalmente, Segundo ponto, automotivação. A automotivação seria a inteligência de saber manejar e buscar emoções para manter esse foco. Um motivo, um propósito maior na sua vida, um sentimento, algo que te motiva a fazer algo, Então, por exemplo, estarmos nesse curso, Por exemplo, estarmos aqui no 8º curso da CETRATA é algo que nos motiva. Estarmos nesse momento de pandemia, vocês aí, eu aqui, a gente conseguindo fazer essa dinâmica é algo motivador, Então, motivação, essa automotivação é alguma coisa
que te motiva a fazer algo, no qual esse algo vai ter um propósito. O nosso aqui hoje é um propósito de aprendizado que a Cetrata está trazendo, tá bom? De uma troca de aprendizagem, de uma troca de conhecimento. Vamos para o terceiro ponto. Autocontrole. Até coloquei essa imagem aí, né? Do filme Divertidamente. É um filme maravilhoso. Tanto para gente, adulto, como para criança, como para adolescente. Ele traz exatamente cada sentimento. E o autocontrole, o que seria ter esse autocontrole? É ter a capacidade de não se deixar arrasar por emoções negativas, perder o controle, perder a postura, né? Seria literalmente o autoconhecimento é a chave para o autocontrole emocional. Então, quando você se autoconhece, quando você se conhece psicologicamente, podemos dizer assim, em termos psicológicos, você consegue manter o autocontrole. Por exemplo, você sabe agir em determinada situação. Tipo, eu não vou para o cinema porque eu não gosto do escuro, né? Então já é algo, você já sabe como é que é a sua reação naquela situação. Então você já tem um autoconhecimento do seu comportamento e isso, né, te traz um contexto de autocontrole. Eu não vou discutir isso com meu marido porque eu sei que eu vou ter raiva. Então, você já está se controlando, já está tendo o teu autocontrole. Dentre outros contextos, tá bom? Empatia. Isso é um ponto muito importante, né? É a capacidade de se colocar no lugar das outras pessoas. Na psicologia, a gente fala que é o estar com o outro, né? Então, a empatia seria isso. É você conseguir compreender o que o outro sente, o que o outro está passando, se colocar no lugar dessa pessoa, estar com essa pessoa, tá? Eu acho que a chave da questão da inteligência emocional é isso, é a empatia, tá? E as relações pessoais. Até coloquei a nojinho aí do filme do lado, né? Saber ter boas relações guiando as emoções dos outros. Saber se relacionar, conviver em sociedade, como é o esperado. Então, a gente tem vários pontos chaves para falar de inteligência emocional. Mas o lidar com outras pessoas é algo complicado, não é difícil, mas também não é fácil, né? Porque a gente tem que saber, quando a gente aprende a compreender a questão do outro, a gente tem que saber como lidar nessa situação. Às vezes a gente comenta muito, a gente fala muito, que não é sempre todas as pessoas que conseguem lidar com o público. Então, tem pessoas que têm características maiores de ficar trabalhando em frente ao computador. Agora, tem pessoas que gostam de estar na área de vendas, lidando com gente, falando. Então, essas relações pessoais, essa questão de você saber lidar com as emoções do outro, também é algo crucial na inteligência emocional, né? E quando eu falo desses pontos, como é que eu vou trabalhar esses critérios com as crianças? E aí vem a questão chave, né? E aí vem o ponto do nosso curso hoje da Cetrata. Como é que eu vou lidar com inteligência emocional em crianças? Vamos lá. Eu vou dar umas dicas para vocês de como trabalhar isso com as crianças. Ajude a criança a entender as emoções dela. E aí é onde eu venho para esse filme, tá? O filme Divertidamente. Vocês estão vendo que é a base da aula de hoje, do nosso encontro hoje, né? Por quê? Porque nesse filme ele mostra todas as emoções. Então, se você tem um conhecimento desse filme e você traz esse filme para a vida dessa criança, você consegue perguntar: hoje você tá como? Você tá alegre? Você tá triste? Você tá com raiva? Você tá com medo? Né? Você tá com nojo? Então você consegue mostrar para essa criança para ela poder identificar. O que geralmente eu dou a dica aqui para os pais e educadores também, aos meus alunos da grade universitária? Passar esse filme é o crucial, é um dos pontos, né? E você pegar as fotos desses personagens e mostrar para a criança, né? Ou expor em algum local para que a criança diga: mamãe, professora, eu tô me sentindo assim hoje.
E aí você consegue compreender o que ela está sentindo. E ela mesma também consegue compreender. A criança aprende muito mais com a imagem do que com a fala. Por isso existem tantos desenhos infantis trabalhando essa vertente. Ah, mas professora, eu não tenho como ver esse filme agora, eu não tenho acesso. Gente, o próprio WhatsApp traz essas imagens. Você pode imprimir essas imagens, né, confeccioná-las e expor para a criança. Então, tanto em sala de aula, tanto na clínica, tanto em casa, ou até mesmo no ambiente hospitalar, no ambiente de trabalho com crianças na questão hospitalar, né? Que eu sei que na MEAC tem, que no Walter Cantídio tem esse tipo de trabalho. Então, assim, é muito importante ajudar a criança a entender as emoções dela. Vai ser mais fácil dela lidar com frustrações futuras. Nisso, eu venho para o segundo ponto. Ajude a criança a entender as emoções do outro. Então, no momento que a criança ela aprende e compreende a lidar com as suas emoções, ela vai conseguir compreender a emoção do outro. Por exemplo, compreender o que o outro sente, gera uma empatia. E aí, dependendo da situação, a criança vai querer ajudar esse coleguinha. Vocês já viram aquela atitude de crianças quando o coleguinha cai? Aí ele vai lá, oh meu Deus, dodói, e dá um beijinho no dodói do amigo, ajuda o amigo a levantar. Isso literalmente a criança está entendendo como é a emoção do outro. Quando a outra criança está triste, ele vai chegar lá, por que você está triste? O que foi que aconteceu? Deixa eu te ajudar. Né? Tem um vídeo que rolou muito tempo na internet, do irmão mais velho com o irmãozinho mais novo, que deu os primeiros dias na escola, e o irmãozinho mais velho chega nele, não chora, a mamãe vem já, a gente está na escola, ela volta. Por quê? Porque ele já teve aquela experiência e ele pôde gerir o que ele aprendeu para o irmão mais novo. Então, isso é muito importante no contexto de você fazer com que a criança compreenda tanto a emoção dela como a emoção do outro, tá? Outro ponto importante é que quando a criança estiver triste, seu filho estiver triste, né? Mostre a ele que isso acontece com todo mundo, né? Todo mundo fica triste, todo mundo fica feliz, todo mundo tem raiva. Então é importante mostrar que não é só ele que está triste. Todo mundo pode ficar triste, o coleguinha pode ficar triste. Dê exemplos, haja com paciência, haja com cautela e sempre explicando para a criança, né, o que é essas emoções, o que é esse sentimento, tá? Isso é a subjetividade, tá? É o momento que você consegue deixar claro para a criança que essa emoção, que esse sentimento não é algo só dele, e sim de várias crianças também, de várias pessoas. Ó, a mamãe também fica triste, a professora também fica triste, ó, teu coleguinha, né? Então isso é muito importante. Mais ação e menos falação. Gente, não tem aquela questão quando você fala, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é complicado para a criança. Por quê? Porque as nossas crianças, tanto os nossos filhos como os nossos alunos, têm a gente como professor, como mãe, como pai, como exemplo. Então, ele vai seguir os nossos passos. Nós, né, como profissionais, tanto da área da saúde como da área da educação, a gente não tem como referência um professor, um médico, um enfermeiro, um psicólogo que você viu a formação dele, a gente tem eles como espelho e tenta buscar aquele espelho. A mesma coisa é a criança. Então, você fala, e você não faz o que você fala, é complicado. Literalmente, isso acontece quando a criança está naquele momento de birra dela, de desorganização dela, né? Você fala para a criança, não pode chorar, não pode gritar, não pode bater e tal. Né? Não grite, não precisa gritar, fale com calma com a sua mãe. Aí quando a criança tá na birra, você vai gritar, pare com isso, eu não sei o que e tal. Cadê teu exemplo? Ei, mãe, pai, profissional, cadê teu exemplo? Então no momento que você grita, você já tá mudando. Então você não tá agindo, você tá com falação, você tá dizendo uma coisa e fazendo outra. Então, o importante para que a criança consiga entender o trabalho com a inteligência emocional dela é que você faça com que ela venha a gerir o que você mostra para ela.
Então, é importante deixar bem claro, nossos filhos são reflexos nossos, nossos alunos são reflexos nossos, nossos clientes são reflexos nossos, nosso paciente é nosso reflexo, tá? Então, é aquela questão, tem cuidado, tenha paciência, tenha cautela, tá? A criança aprende de uma forma fácil, mas depende também de quem vai passar essa aprendizagem para ela. Vamos para o próximo ponto. Alimente a autoestima dessa criança. Faça elogios para essa criança, mas elogios verdadeiros, tá? É algo que ela vai acreditar. Nossa, você tá tão linda hoje. Ai, que brinco bonito. Como que você tá linda? Que atividade legal. Geralmente, a criança chega pra gente com um desenho. Isso eu falo sempre para os alunos terem muito cuidado. Uma vez eu recebi um aluno meu, né, de faculdade, chegou para mim com um exemplo que isso eu levo para a minha vida, né, acadêmica. Eu sempre gosto de dar esse exemplo em debates, em palestras, hoje aqui com vocês, né, na Cetrata, que foi assim, ela pegou e contou que a criança em sala de aula fez um desenho para ela, um desenho todo rabiscado e tal, criança pequena, de 3 anos de idade, era no infantil 3. E a criança pegou e levou esse desenho para ela e mostrou. Olha, tia, o que eu fiz? O que a senhora acha? Aí a tia pegou e disse, ai, que coisa linda, Joãozinho, por exemplo, muito bonito. E na mesma hora que ela teve essa atitude, a criança começou a chorar. E aí ela se espantou, e a criança chorou um choro, sabe, aquele choro, né? E ela acalentou a criança e tal, e perguntou, meu amor, o que foi? Por que você tá chorando? Aí a criança pegou e disse para a professora, tia, a senhora acha bonito o meu pai bater na minha mãe? E aí ela tomou um susto nesse momento, né? Porque ela pegou aquele papel, ela pegou aquele desenho, né? Ela pegou aquele papel e ela disse que era bonito e ela não identificou o que estava ali desenhado. Eu gosto sempre de falar para os meus alunos que eles tenham esse cuidado. Criança pequena te trouxe um desenho, pergunte o que é. Eu sempre pergunto, o que você desenhou aqui para tia? O que você desenhou aqui para mim? E aí a criança diz, é isso, isso. Pronto, depois da discursiva da criança é que eu vou dizer o que eu achei do desenho, né? E no momento que eu vou falar desse desenho, por exemplo, eu tenho que ser verdadeira nesse desenho. Tem pais que às vezes frustram as crianças com um contexto de nota, né? A criança chega muito feliz porque tirou um 7. E o pai, podia ter tirado uma nota maior. O pai tem noção do que é aquele 7 para aquela criança, né? A postura do pai pode ser diferente. Meu filho, você tirou um 7, tá? O que estava difícil nessa prova? Poxa, sentar e ouvir a criança. Vocês sabiam que a criança fala? Vocês sabiam que a criança ela tem um conhecimento hábil que pode trazer para a gente? Vocês sabiam que a gente pode aprender com as crianças? Geralmente a gente ignora muitas posturas de algumas crianças por não ter esse conhecimento. Então, quando você senta com o teu aluno, por exemplo, ou até mesmo com teu filho, e tu pergunta, poxa, tu tirou um 7, filho, o que foi que estava difícil nessa prova? E você vai estudar essa prova com teu filho, realmente, meu filho estava difícil. Mas a próxima vez, vamos tentar tirar um 9, vamos. A mamãe vai te ajudar nisso aqui, o papai vai te ajudar nisso aqui, a professora vai te ajudar nisso aqui, nessa tua dúvida. Então, isso é muito importante. Ouvir a criança é muito importante. E no momento que você escuta essa criança, que você faz elogios verdadeiros para essa criança, você alimenta a autoestima dela. Entenderam aí? E aí, eles não irão sofrer com as opiniões dos outros. Porque se a criança tem uma autoestima elevada, porque o pai, a mãe, o profissional disse, você é inteligente, você pode, você consegue. Quando alguém disser, você é feio, ela não vai ligar para isso. Eu não sou feio, minha mãe disse que eu sou bonito. Eu não sou burro, minha mãe disse que eu sou inteligente. Meu pai disse, minha professora disse. E aí você alimenta aquela criança para que ela seja um adolescente e um adulto em potencial. Então isso é muito importante, trabalhar a autoestima dessa criança, tá? Ensine e valorize a expressão da criança. Olha como é importante. Adultos que não sabem expressar têm muitas chances de entrar em conflitos. Então, é exatamente o que eu falei.
Estimule o seu filho, o seu aluno a falar o que eles pensam e o que eles sentem, para eles não esconderem nada de vocês. Geralmente tem crianças que começam a mentir muito precocemente, até porque tem medo da reação do pai, da reação da mãe. Então isso a gente tem que ter muito cuidado, tá? A gente tem que fazer com que nossos filhos sintam que nós somos amigos deles, que os professores sintam que os alunos são seus amigos. Não vamos mudar o grau de autoridade. Eu sou pai, eu sou mãe, eu sou autoridade. Mas eu posso ser amigo do meu filho sem ceder a tudo. Eu posso ser amigo do meu aluno sem ceder a tudo. Tá? No momento que eu passo a ouvir essa criança, a escutar o que ela tem a dizer, a tentar compreender as expressões, os sentimentos, o que ela pensa, eu passo a ser amigo dessa criança. E aí, no momento que ela estiver insegura, ela vai recorrer a mim para tirar dúvida e não a uma terceira pessoa. Então, isso é muito importante, tá? Valorize o que essa criança tem a falar, valorize o que essa criança pensa, as ideias que ela traz para você. Escute o seu filho, escute o seu cliente, o seu paciente, o seu aluno, tá? Isso ajuda muito na inteligência emocional dessa criança, muito na inteligência emocional dele. E aí eu venho, não diferencie o gênero, isso é muito importante, até porque hoje a gente está vivendo nessa questão do estudo do gênero, né? E aí, por exemplo, quando você vem com essa expressão, meninos não choram, eu bato na tecla que meninos também podem chorar. Então, isso é muito importante, porque quando uma criança é alimentada emocionalmente de uma forma saudável, ela não vai ter uma concepção errônea na adolescência e na fase adulta. Quando o menino cresce naquela cabeça dele que menino não pode chorar, aquilo é muito ruim para ele, né? Quando a menina cresce naquela concepção que menina só brinca de boneca e menino só brinca de carrinho, isso também é ruim. Não é porque a criança ela tem uma atração por um carrinho que ela vai ter uma confusão sexual. Não é porque uma criança ela gosta de brincar de boneca que ela vai ter essa confusão, tá? Então, assim, não é interessante você fazer essa diferença, porque a criança fica presa, tá? Ela fica restrita àquilo ali. Quando você fala que a criança não pode chorar, engole o choro, né? É muito complicado. Filho, chore sim, o que foi que aconteceu? Me diga o que foi que houve, né? Me relate o que foi que aconteceu. É o que eu bato sempre na tecla. Escute o seu filho, escute o seu aluno, escute o seu cliente, o seu paciente. No momento que você dá ouvido a essa criança, você consegue compreender o que ela está sentindo. E isso é trabalhar a inteligência emocional, tá? Eu creio que quando a Cetrata traz essa temática para a gente trabalhar isso aqui hoje, é porque isso é muito importante, tá? É muito importante que isso seja trabalhado. E dependendo da forma que ele é trabalhado ou da forma que ele não é trabalhado, pode gerar, sim, um transtorno. Pode gerar até um transtorno alimentar, uma obesidade infantil. Tem crianças que chegam a um ápice tão grande de ansiedade que tem colesterol alto, glicose alto, triglicerídeo alto, por conta da questão da ansiedade, da forma do que é imposto, de como a inteligência emocional não é trabalhado. E a criança faz o quê? Come, né? Fica obesa, o pai não sabe mais o que fazer, a criança está constantemente com fome, e aí vai para onde? Para terapia psicológica. Por quê? Porque tanto o professor, né, como nós pais e profissionais da área não conseguimos trabalhar essa inteligência emocional. Eu posso dizer que o trabalho de inteligência emocional vem muito da base, vem dos pais. A gente sabe disso, né? Hoje, nós podemos dizer, não de uma forma generalizada, somos profissionais de cada um com a sua área, mas cada um tem o seu contexto emocional guardado. Tanto é que boa parte de nós fazemos terapia, porque se faz necessário, tá? Então, isso é muito importante. Não diferencie gênero. Menino pode chorar, menina também pode chorar. Brincadeira, gente, isso é de praxe. Brinque com a criança, brinque com seu filho, tá? Por isso que escola tem recreio. Toda angústia da criança e todo o receio da criança, ela expressa na hora da brincadeira.
Então, quando você está na escola com uma criança que ou é muito quietinha ou é muito agressiva, ela está expressando o reflexo que ela vê em casa. Quando você senta para brincar com teu filho de boneca ou de boneco, ou com os Vingadores, ou com a Barbie, ou de carrinho, na brincadeira você consegue ver o comportamento do seu filho. Então, daí a importância de brincar com seu filho. Ai, professora, eu tô cansado. Eu chego muito cansada do trabalho e tal. Tá, eu também chego muito cansada do trabalho. Mas eu brinco com meu filho, né? Eu gosto de bater muito na tecla de algo que eu sempre falo. Nenhum de nós que estamos aqui hoje, nesse curso da Cetrata, pedimos para nascer. Nós viemos ao mundo para a glória e honra de Deus. A decisão foi dos nossos pais. A decisão foi nossa de termos filhos. Então é o nosso papel de trabalhar e brincar com essas crianças. É um momento tão prazeroso e é nesse momento que você brinca com seu filho que você consegue conhecer ele melhor. Tá? Até mesmo, às vezes, qual é o básico hoje dos pais? Entrega o celular. Então a criança vai brincar com o celular. E a criança demora a falar, às vezes demora a andar, às vezes demora a se relacionar, porque a vida dela foi sempre celular. E o concreto fica onde? Um quebra-cabeça, né? Um joguinho engenheiro, blocos lógicos. Isso você pode brincar com seu filho, estimular ele, né? E aí você vai conhecer. Às vezes, eu trabalho com a ludopedagogia, né? Eu trabalho brincando em consultório também, né? Então, assim, a criança demonstra no brincar e eu consigo ver tudo o que acontece na casa dela. Se um pai bate na mãe, não precisa me falar, ela tá brincando. Se ela vê vídeos no YouTube agressivos, que ela vai pegar um carrinho e bater um no outro, morre, não sei o quê, e vai querer atirar, tudo isso você vê na brincadeira. Ela externa os sentimentos pela brincadeira, como também pelo desenho. Então, brinque muito com seu filho. Tenha um momento de observar ele brincando e de brincar com ele em conjunto. Isso trabalha a inteligência emocional com certeza e evita vários transtornos que hoje eu trato em consultório, tanto de cunho comportamental como de cunho psicológico também, tá bom? E aí, quando eu vou falar de emoção, saindo um pouco dessas dicas, né? Eu não tenho como falar de emoção e não falar de cérebro, gente, não tem como, né? Então, assim, o que seria a questão do cérebro emocional? Né? A inteligência emocional pode ser melhor compreendida observando o substrato biológico do cérebro humano, porque o nosso cérebro também mexe com as nossas emoções. E aí não tem como eu não falar do trino de McLean, tá? Então a gente tem na parte, né, basicamente nas funções intelectuais superiores, o neocórtex, o sistema límbico básico, que é o que gera as emoções, né? E o complexo reptiliano, que é o de sobrevivência. A gente fala muito na neurociência que esse reptiliano é literalmente, a gente pode vincular, entre aspas, ao instinto materno. Né? Lembra daquele fato daquela mãe que ela não sabia nadar e viu o filho se afogando numa enchente, eu não lembro onde foi, e ela pulou no rio e salvou o filho. Né? Esse instinto materno, essa emoção, esse contexto, tudo isso tem a ver com o cérebro. Não tem como eu falar de inteligência emocional se eu não colocar, né, o contexto cerebral também. Até porque vocês vão ver aqui, ó, cérebro e emoções. Olha no amor como é que fica o nosso cérebro. Dopamina, serotonina e ocitocina elevados. Quando você ama, né? Quando você está apaixonado. Quando você está feliz, a serotonina está lá em cima, aquele ápice, né? Que você vê até no filminho, a felicidade lá no seu boom. Quando você está ansioso, tanto a dopamina como a serotonina e a ocitocina, elas oscilam, mas a dopamina sobe bem mais. A ansiedade faz isso com você, né? E na depressão, a gente tem um maior grau de dopamina, a serotonina mais ou menos e a ocitocina lá embaixo. Então, tudo isso é visto no contexto cerebral. Então, não tem como o cérebro não regir nas emoções, né? Então, tá aí a importância do estudo do cérebro também no contexto emocional. E eu resolvi falar um pouquinho de cérebro, trazer um pouquinho do contexto da neurociência para falar de inteligência emocional na adolescência. A gente sabe que a adolescência é o boom de hormônios.
Da mesma forma que é o boom de hormônios, é o boom no contexto emocional também. E aí, eu venho para alguns pontos. Ajudar o adolescente a entender seus sentimentos é crucial. Um pai e uma mãe que auxilia esse adolescente a compreender o que ele está sentindo, o ajuda no quê? Em entender o sentimento do outro. Então, isso é muito importante se trabalhar na adolescência, até porque tanto o contexto das ligações neuronais estão conturbadas, a busca por uma identidade está conturbada, como também a questão de hormônio é muito alta. Então, por isso que os adolescentes são tão, digamos assim, confusos, ou dão trabalho, ou às vezes chamam até de aborrecentes, porque é uma fase complicada. Nós passamos por ela. Às vezes a gente passou de uma forma tranquila, algumas vezes também a gente passou de uma forma conturbada, né? Ajudar o adolescente a decidir como ele irá agir em determinadas situações. Então, quando você se torna amigo do seu filho, quando você se torna amigo em todas as vertentes, ele vai conversar com você e você vai ajudar ele a agir em determinadas situações. E quando você faz isso, você também faz com que ele consiga decidir como é que ele vai agir diante das emoções dos outros. Quando ele vê um colega chorando, um colega preocupado, como é que ele vai agir nessa situação também, né? E aí, para fechar o nosso curso hoje aqui, na Cetrata, eu trouxe essa frase, né, de Daniel Goleman, lógico, né? É preciso ter calma e empatia e persistir diante das frustrações para conseguir viver bem. Eu acho essa frase muito bonita e é muito importante que isso a gente tenha como base para a gente, que a gente consiga passar para os nossos alunos, para os nossos filhos, para os nossos clientes e pacientes, tá? Bom, esse foi meu recado. Gostei muito de estar aqui com vocês hoje. Estou muito grata pelo convite da Cetrata, muito feliz por participar desse evento, tá? E bom evento para vocês aí, tudo de bom e até uma próxima oportunidade.